Discussão. A origem das opiniões dominantes. Diário do Comércio, 24 de outubro de 2005. O idiota presunçoso, isto é, o tipo mais representativo de qualquer profissão hoje em dia, incluindo as letras, o ensino e o jornalismo, forma opinião de maneira imediata e espontânea, com base numa quantidade ínfima ou nula de conhecimentos e se apega a seu julgamento com a tenacidade de quem defende um tesouro maior que a vida. A rigor, não tem propriamente opiniões. Tem apenas impressões difusas que, não podendo, é claro, encontrar a expressão adequada, se acomodam mecanicamente a qualquer fórmula de sentido análogo colhida do ambiente, então lhe parecem opiniões pessoais, como se a conquista de uma autêntica opinião pessoal prescindisse de esforço. O trajeto mental mesmo que o levou às suas preferências inabaláveis lhe escapa totalmente por ter sido percorrida à margem da atenção consciente. Literalmente não sabe porquê nem como veio a pensar como pensa. Quando lhe perguntamos a via pela qual chegou a tais ou quais conclusões, nunca responde com uma introspecção rememorativa, como tentaria fazê-lo o intelectual sério. Improvisa duas ou três justificativas e as incorpora retroativamente à sua autoimagem, acreditando que sempre pensou assim. Confundindo o presente com o passado, sua autobiografia mental é fictícia, por isso está sempre pronta para ser alterada e justificar qualquer coisa. Quando as justificações se tornam rotineiras e coincidem mais ou menos umas coisas ouvidas ou lidas, produzem um sentimento de coerência e solidez. Não espanta que, diante de uma opinião que lhe desagrade, ele crê instantaneamente que ela se formou como as suas, da preferência emocional para o julgamento dos fatos, nunca ao contrário. E quando lhe mostramos algo dos dados e comparações que fomos trabalhosamente juntando para pensar como pensamos, imagina que estamos apenas inventando pretextos a esmo, na hora, para vencê-lo e humilhá-lo, para lhe impor nossas escolhas subjetivas, nossas crenças cegas, nossos dogmas, como tão facilmente os rotula sem notar que inverte o sentido da palavra. Incapaz de recordar seu próprio trajeto interior, como poderia revivenciar imaginativamente o nosso? Quanto mais fundamentadas as razões que apresentamos, mais eles entendem como exteriorizações de uma vontade racional. E evidentemente isso acontece de nossas opiniões serem minoritárias e inusitadas, e as suas respaldadas na crença comum de um grupo social, aí sua incompreensão radical dos nossos argumentos se vê fortalecida pelo sentimento de ser a voz da razão em luta contra o fanatismo cego e a loucura. Nesses momentos ele pode apelar à louvação convencional da dúvida e do relativismo, que desligadas da experiência interior correspondente, se tornam eficientes vacinas contra o convite ao autoexame socrático. Pode também, caso se sinta coçado e inseguro, emitir a nosso respeito um diagnóstico psiquiátrico, usando algum termo técnico recém-ouvido que, embora totalmente deslocado da situação e às vezes do sentido próprio da palavra, lhe dará uma reconfortante sensação de normalidade e, em geral, encerrará a discussão. É assim que funciona hoje o cérebro de um típico formador de opinião brasileiro. A diligência na busca da verdade, o autoexame constante, a luta com a complexidade dos fatos e com a obscuridade da própria alma lhe são totalmente desconhecidos. O verdadeiro fundamento de suas opiniões é sua falta de autoconsciência. Sua utilidade social e a razão do seu sucesso residem no fato de que mantém em circulação um estoque de fórmulas convencionais, colocando-as à disposição de outros indivíduos intelectualmente passivos que necessitam delas para revestir mal e mal suas próprias impressões subjetivas e adquirir com isso uma ilusão de que sabem do que estão falando. A mera assimilação imitativa do linguajar culto torna-se assim o substitutivo cabal da educação para o conhecimento. Pessoas assim formadas não dizem o que percebem nem julgam o que dizem. Acreditam no que conseguem dizer pelo simples fato de que não saberiam dizer outra coisa. O curso dos acontecimentos históricos reflete o tipo de personalidade dominante em cada época, e a expressão mais clara da personalidade dominante é o estilo da vida intelectual. O declínio abissal da moralidade pública no Brasil não é a causa sui, foi antecedida e preparada nas escolas, nos jornais, nas editoras de livros. A atividade intelectual no Brasil se deteriorou e se prostituiu a tal ponto que mesmo o discurso formal do jornalismo e da comunicação acadêmica, para não falar daquilo que um dia foi literatura, já não serve de instrumento para a autoconsciência. A linguagem dos publicitários e dos cabos eleitorais tomou tudo. O alvoroço de simular bons sentimentos e demonizar o inimigo pela via mais fácil bloqueia toda a possibilidade de reflexão séria sobre as próprias palavras. O sujeito lê o que escreveu ontem e não percebe que hoje está escrevendo o contrário. A impressão do momento é tudo, um senso de continuidade autobiográfica, para não falar da consistência lógica, se dissolve numa sucessão minimalista de lampejos inconexos. Com ele vai embora toda aspiração de responsabilidade intelectual, mesmo vaga e remota. A coesão emocional do grupo, tão inconsistente nas suas ideias quanto qualquer dos indivíduos que o compõem, torna-se o sucedâneo vantajoso da coerência. Vantajoso porque não dá trabalho
e infunde no sujeito uma impressão de solidez absoluta e inquestionável, enquanto toda coerência genuína é um equilíbrio precário gerado na luta para vencer as contradições. Agora não há mais contradições, foram abolidas pela solidariedade grupal, onde a mudança em uníssono se torna uma espécie de continuidade, a única possível em tais circunstâncias. Esse estado de coisas transparece em mil e um detalhes do dia a dia. Um dos mais interessantes dos últimos tempos é a facilidade, a desenvoltura com que jornalistas, intelectuais e políticos de esquerda, até ontem alinhados firmemente com o que quer que viesse do governo petista, aparecem de repente esbravejando contra o desarmamento civil e fazendo apologia dos direitos individuais, como se tivessem sempre pensado assim, como se não tivessem colaborado ativamente com devota obediência para a construção do golem petista e a dissolução do individual no estatismo coletivista. Luiz Fernando Veríssimo, Jô Soares, Mauro Santayana e o PSTU inteiro repetindo com a maior naturalidade argumentos que parecem saídos diretamente dos boletins da National Rifle Association são exemplos da infinita plasticidade de caráter da elite esquerdista nacional, um fenômeno que não consigo explicar para os americanos de jeito nenhum. Pelo menos a turminha do PSTU teve a prudência de amortecer a mudança hipócrita com uma mentira compensatória. E inventou que desarmamento é um truque sujo dos americanos para facilitar a invasão do território nacional e com um firme sentimento de coerência saiu vociferando a apologia do não, como quem perseverasse fielmente numa doutrina já 1000 vezes reiterada. Debatedores brasileiros, Diário do Comércio, 20 de agosto de 2012. Se há uma coisa que brasileiro gosta, é de discutir. Gosta principalmente de escavar contradições no discurso alheio, exibindo-as com o ar triunfante de quem pegou o adversário de calças na mão. O nome dos que se dedicam a isso é legião. Valem-se para tanto de noções elementares de lógica que lhes revelam os segredos da coerência silogística e lhes permitem facilmente perceber onde as consequências não se seguem das premissas ou clamam coitadinhas por uma premissa faltante. Com base nisso, o discutidor pode, sem qualquer inibição, jogar no rosto do oponente ou vítima as acusações de sofisma e falácia, palavras que hoje em dia estão entre as mais populares nos debates eletrônicos. A elas acrescentam-se, para piorar as coisas, os nomes dos 27 estratagemas erísticos de Arthur Schopenhauer, que tive a infeliz ideia de publicar e comentar em português, na ilusão de que os leitores os usariam para corrigir-se a si mesmos, em vez de atormentar seus vizinhos. No momento em que cada um se nomeia fiscal infalível da coerência alheia, cabe lembrar os distintos que o próprio Aristóteles, inventor ou primeiro formulador das regras da lógica e das refutações sofísticas, advertia que esses instrumentos de nada valiam sem um longo adestramento preliminar nas artes da linguagem e no exercício da compreensão. Com muita prudência, antepôs ao aprendizado da silogística e da sua irmã desnaturada, a sofística, os tratados sobre a interpretação, as categorias ou tipos de predicados, ou os antepredicamentos ou níveis de predicação, a psicologia do discurso ou retórica e a arte de distinguir entre as contradições reais e aparentes, atópica ou dialética. No topo de tudo isto, foi que colocou a técnica do discurso científico coerente, a qual deu o nome de analítica, mais tarde chamada de lógica. Saltando sobre todo esse aprendizado preliminar, como quem se alçasse direto do térreo ao quinto andar sem passar pelas escadas nem pelo elevador, nossos debatedores acreditam poder medir e julgar a coerência do discurso alheio sem precisar ter a percepção correta das nuances de sentido, dos níveis de predicação, categórico, modal, hipotético, etc., das variações de significado conforme o público e a situação de discurso, e por fim do jogo dialético, onde aquilo que parece absurdo sob certo aspecto é uma verdade óbvia sob outro. A lógica é uma espécie de geometria euclidiana do discurso. Aristóteles ensina que ela só se aplica diretamente ao discurso científico formal, onde as nuances, as cores, as ambiguidades poéticas e as figuras de linguagem da fala corrente e da escrita literária já foram eliminadas por um árduo trabalho de depuração conceitual e de redução de tudo a significados estáveis e uniformes. Ignorando essa obviedade que lhes jogaria nas costas o pesadíssimo encargo de um sério adestramento nas artes da linguagem, os lógicos do território bloguístico, bem como do Orkut e do Facebook, amearam triunfos fáceis, mas perfeitamente ilusórios, apontando falácias e sofismas daquilo que não entendem. Fazem isso porque as regras da lógica, malgrado a obscuridade da sua formulação técnica explícita, são aquilo que existe de mais simples e esquemático e até instintivo no pensamento humano, algo como a aritmética elementar, onde as 4 operações, uma vez apreendidas, podem continuar sendo aplicadas automaticamente a números cada vez maiores, sem necessidade nenhum de aprendizado suplementar. Embora esteja do ponto de vista da coerência formal, no topo da hierarquia dos discursos, a lógica corresponde, na verdade, ao nível mais tosco e elementar do pensamento. Um gato, quando se prepara
prepara para um salto, avalia a proporção entre a altura do obstáculo e a força de empuxo que suas pernas terão de investir no empreendimento. Isso corresponde esquematicamente a uma equação trigonométrica, que é um tipo de raciocínio silogístico. Essa habilidade o gato compartilha com outros animais espertos, como os cães e os leões, mas também com alguns que não são tão notáveis pela inteligência, como os cavalos e as ovelhas. Mas nenhum gato jamais conseguiu distinguir uma figura de linguagem de um conceito formal, aprender nuances de sentido conforme a relação entre falante e ouvinte e muito menos lidar com duas proposições contraditórias que são ambas verdadeiras em sentidos diferentes. Eis porque os debatedores internéticos preferem se ater ao automatismo fácil das regras lógicas, aplicando-as de modo raso e sonso a discursos polivalentes e polissêmicos, que para se prestar a isso, teriam de passar antes por um complexo e dificultoso trabalho de interpretação literária, compreensão de profundidade e formalização conceitual, trabalho que às vezes resulta completamente impossível. Esse é o motivo também pelo qual aconselho a meus alunos que não entrem no estudo das áreas filosóficas mais técnicas e mais dependentes da lógica antes de adquirir uma sólida cultura literária universal, o domínio de vários idiomas, um apurado senso das figuras de linguagem e, enfim, uma compreensão adequada do que leem. Como já se vê pelos erros de gramática que pululam nas suas sentenças como girinos em volta da mamãe sapo, os fiscais da coerência alheia se abstêm dessa precaução e acreditam poder abrir caminho no mundo dos debates intelectuais armados, tão somente de automatismos lógicos ao alcance de um gato ou de um jumento. Debate e preconceito. Diário do Comércio, 25 de junho de 2012. É ilusório esperar que a racionalidade científica prevaleça no confronto que envolve muitos interesses e paixões, mas não é demais desejar que algumas pessoas capacitadas acompanhem e julguem o debate desde um ponto de vista menos enviesado e mais compatível com o estado atual dos conhecimentos. O número dessas pessoas é com certeza mínimo. O que se observa nas disputas correntes é que cada facção, no empenho de conquistar a adesão do povo inculto e distraído, procura não só simplificar suas ideias e propostas, comprimindo-as nos quantos slogans e chavões que possam ser repetidos até impregnar-se no subconsciente da multidão como imperativos categóricos, mas simplificar ainda mais as do partido contrário, reduzindo-as a um esquema caricatural próprio a despertar incompreensão e repugnância. Para os fins práticos da disputa legislativa, é importante que tanto a adesão quanto a repulsa sejam alcançadas de maneira mais rápida possível, contornando discussões aprofundadas que poderiam amortecer as convicções da plateia ou adiar perigosamente a sua tomada de posição. Isso implica que as ideias do adversário não possam nunca ser examinadas objetivamente nos seus próprios termos e segundo suas próprias intenções, mas tenham de ser sempre deformadas para parecer tão repulsivas que a mera tentação de lhes conceder um exame benevolente soe ela própria como repulsiva, inaceitável e indecente. O debate assim conduzido é, portanto, sempre necessariamente uma confrontação de preconceitos no sentido mais literal e etimológico do termo. Esse sentido contrasta de maneira chocante com o uso polêmico que no curso do próprio debate se faça desse termo como rótulo infamante. Carimbar as ideias do adversário como preconceitos, dando a entender que não passam de tomadas de posição irracionais e sem fundamento, é, na maior parte dos casos, nada mais que um pretexto para não ter de examinar as razões que as fundamentam, muito menos a possibilidade de haverem nascido de boas intenções. Aquilo que aí se chama debate não é, portanto, nenhuma confrontação de ideias, mas uma mera disputa de impressões positivas e negativas, um jogo de cena. É também natural que, justamente por isso, os debatedores procurem abrigar-se sob a proteção da ciência, mas nenhuma acumulação de dados estatísticos, nenhuma carga de citações acadêmicas ou mesmo de alegações cientificamente válidas em si mesmas dará qualquer legitimidade científica a um argumento, se este não inclui a reprodução fiel e a discussão científica dos argumentos antagônicos. Ciência, por definição, é a confrontação de hipóteses. Se, em vez de ser examinadas extensivamente, as opiniões adversas são escamoteadas, caricaturadas, deformadas ou expulsas em limite da discussão sob pretexto qualquer, de pouco vale você adornar a sua própria com as mais belas razões científicas do mundo. Não se faz ciência acumulando opiniões convergentes, mas buscando laboriosamente a verdade entre visões divergentes. O teste da dignidade científica de um argumento reside precisamente na objetividade paciente com que examina os argumentos adversos. Quem logo de cara os impugna como preconceitos, nada mais faz do que tentar criar contra eles um preconceito, dissuadindo a plateia de examiná-los. Que as pessoas mais inclinadas a usar desse expediente sejam, em geral, justamente aquelas que mais apregoam a diversidade, a tolerância e o respeito às opiniões divergentes, não deve ser necessariamente interpretado como hipocrisia consciente, mas muitas vezes como sintoma de uma deformidade cognitiva bastante grave. Deformidade que, por afetar pessoas influentes e formadores de opinião, arrisca trazer danos para toda a sociedade. Quando digo deformidade cognitiva, isso não deve ser compreendido no sentido de mera deficiência intelectual moralmente inofensiva. É recusa de examinar as opiniões alheias nos seus próprios termos
legítimos e segundo suas intenções originárias, equivale à recusa de enxergar no adversário um rosto humano, à compulsão de reduzi-lo ao estado de coisa, de obstáculo material a ser removido. Essa compulsão é de índole propriamente psicopática. Quando legitimada em nome de belos pretextos humanitários, torna-se uma força ainda mais desumanizante, pois remove a conduta moral do campo da vida psíquica concreta para o da simples adesão a um grupo político ou programa ideológico. O ser humano, então, deixa de ser julgado bom ou mal por seus atos e sentimentos pessoais, mas por aderir à facção previamente autodefinida como detentora monopolística das boas intenções, facção dispensada por isso mesmo de conceder ao adversário a dignidade da atenção compreensiva. A percepção direta das motivações humanas é aí substituída por um sistema mecânico de reações estereotípicas, altamente previsíveis e controláveis. E quando o programa já se tornou tão disseminado na mídia, no sistema de ensino e no vocabulário corrente, a ponto de já não precisar apresentar-se explicitamente como tal, mas passa a soar como uma voz impessoal e neutro do senso comum, então a desumanização preventiva do adversário torna-se o procedimento usual e dominante nos debates públicos. Não é preciso dizer que esse estado de coisas já vigora no Brasil desde há pelo menos uma década. Estamos em pleno império de manipulação psicopática da opinião pública. Zenão e o Paralítico. O Globo, 20 de janeiro de 2001. Quando eu digo que a queda do nível de consciência das nossas classes falantes já atingiu a faixa do calamitoso, não estou exagerando nem brincando. Acompanho com regularidade os debates políticos, leio as principais publicações culturais, recebo diariamente dezenas de e-mails de universitários que levantam discussões sobre 1001 assuntos. Tenho uma boa amostragem do que se passa. 6 anos atrás, ainda era possível documentar através de exemplos selecionados como o fiz nos 2 volumes de O Imbecil Coletivo, a veloz ascensão da estupidez na intelectualidade nacional. Hoje, quem tentasse coletar similar seria esmagado sob a massa de documentos. Mas esse estado de coisas não deixa de ter suas vantagens. A maior delas é que, pelo acúmulo de material, a confusão inicial dos dados cede lugar ao desenho nítido de algumas constantes. O conjunto de cacoetes e incompetências que hoje caracteriza a forma mentes do opinador nacional típico já pode ser descrita em poucas linhas. A primeira característica é a absoluta incapacidade de distinguir entre um conceito e uma figura de linguagem. Quando temos um sentimento difuso a respeito de algo que não compreendemos bem, experimentamos naturalmente a dificuldade de expressá-lo. Uma figura de linguagem, apelando a semelhanças sugestivas, ajuda-nos a vencer a dificuldade. Saímos de um nebuloso isolamento e penetramos na corrente da conversação pública. A decorrente sensação de ter emergido das trevas para a luz é, porém, totalmente ilusória. Maior domínio da expressão não significa melhor conhecimento do objeto do qual se fala. Ingresso na tagarelice coletiva não significa contato com a realidade. Quase todo debatedor público neste país, quando consegue domar a sua dificuldade de expressão, sente ter dito algo de objetivo, talvez até mesmo de evidente e autoprobante, quando na verdade apenas objetivou sua subjetividade. Quanto mais árduo o desafio expressivo, mais a vitória é enganosa. A libertação das brumas interiores, a capacidade de exprimir o que sentimos é, de certo, um pressuposto do conhecimento objetivo, mas ainda está muito longe de alcançá-lo. No Brasil, ela tende antes a substituí-lo. A confusão entre falar e conhecer é uma regra estabelecida dos debates nacionais. Nessas condições, qualquer pretensão de conceito, quando chega a despontar, se esgota em mera definição nominal. O processo de exame pelo qual o investigador, fazendo a crítica de suas figuras de linguagem, acaba apreendendo algo da coisa real por entre as frestas do que ele próprio disse dela, parece ser totalmente desconhecido nesta parte do mundo. A expressão figurada e aproximativa, em vez de ser apenas o começo do processo de investigação, é o término dele. O sujeito mal acabou de enunciar um vago problema e crê já ter em mãos uma conclusão líquida e certa. Eu não diria, no entanto, que a sinépsia nasce da excessiva afeição às palavras, erroneamente assinalada como traço da nossa cultura por observadores estrangeiros como James Bryce e Hermann Keyserling. O que nos faz tomar as palavras por coisas não é o amor às primeiras, mas as dificuldades de, por meio delas, chegar às segundas. Pesquisas de antropologia empresarial mostraram que nossa população é insensível à palavra escrita, necessitando do apoio dos gestos e sons para que a mensagem atinja a consciência. Mas essa dependência da presença física do emissor assinala também uma dificuldade de saltar sobre a situação concreta do diálogo e apreender diretamente as coisas e relações mencionadas. O que se capta nesse tipo de comunicação é menos algo a respeito da realidade externa do que as intenções e sentimentos do falante. O brasileiro inclina-se a apreender antes o que querem dele, do que o cuide da coisa da qual se fala. Diga você o que disser sobre não importa o que, e ele ouvirá uma ordem, um pedido, um apelo, um estímulo, uma proibição.
É natural que, ouvindo assim, também fale assim, isto é, que numa situação que exige descrever fatos e seres, ele se atém a expressar o que sente, sem notar sequer a diferença entre uma coisa e outra. Sua fala será então respondida na mesma clave, e assim por diante, indefinidamente numa espécie de solipsismo coletivo, no qual as almas, quanto mais se abrem umas às outras, mais se fecham na sua ilusão subjetivista. Daí a compulsiva necessidade de tomar posição antes e independentemente de conhecer as coisas em questão, bem como a impossibilidade de ouvir uma argumentação ou prova, senão como expressão mais elaborada de uma tomada de posição subjetiva. No Brasil não se discutem ideias, teorias, visões de realidade, discutem-se posições, atitudes, preferências, gostos e antipatias. Se é verdade o que dizia Henry James, que os senhores falam de coisas, os escravos de pessoas, então somos indiscutivelmente uma nação de escravos. É evidente que, não alcançando o nível do pensamento conceptual, mais impossível ainda fica provar o que quer que seja. Daí a segunda característica do debatedor brasileiro hoje em dia, a completa ignorância do que seja uma prova ou demonstração, na verdade uma total inconsciência da necessidade de provas. Em vez da prova, temos a reiteração enfática ou o apelo a novas figuras de linguagem que, pela sua carga sentimental, bastem para estabelecer uma sintonia entre os sentimentos do ouvinte e os da plateia, sem nem de longe tocar nos objetos em questão. E o sujeito que fez isso sai persuadido de que disse alguma coisa do mundo real. Curiosamente, indivíduos que ignoram tudo dos critérios de prova em filosofia ou ciência estão bem atualizados com as limitações desses critérios assinaladas por autores em voga. Em resultado, a limitação se torna um substitutivo do critério mesmo e é, por sua vez, absolutizada com grande reconforto para o presunçoso ignorante que, justamente por nada ter provado, acredita estar no cume da evolução epistemológica como um paralítico que, ao ter notícia dos argumentos de Zenon sobre a impossibilidade do movimento, se sentisse superior às pessoas capazes de andar. Barbárie Mental, Jornal do Brasil, 15 de fevereiro de 2007. Outro dia em discussão na internet, um rapaz que de vez em quando escreve artigos políticos assegurou que todos os santos e profetas da cristandade só queriam poder e dinheiro, que Jesus nasceu de um adultério e que os judeus são povo de ladrões. Fingindo não notar o quanto essas afirmações eram ofensivas e até passíveis de processo criminal, o indivíduo ainda teve o desplante de se fazer de donzela magoada quando lhe respondi com os poucos palavrões que me ocorreram no momento, aos quais eu acrescentaria ainda uma dúzia depois de refletir mais demoradamente na conduta do referido e medir a extensão da sua canalice. Para completar, o sujeito se dispensava de oferecer qualquer prova das 3 acusações, além do fato de que as lera em Voltaire e em seguida jogava sobre os cristãos e judeus o encargo de refutá-las com fatos e argumentos, proclamando que seriam culpados de desonestidade intelectual se não o fizessem. Como se pode responder educadamente a um ataque preconceituoso e odiento, reforçado por uma cínica inversão do ônus da prova? Os palavrões, segundo entendo, foram inventados precisamente para situações em que uma resposta delicada seria cumplicidade com o intolerável. Por incrível que pareça, alguns estudantes correram em socorro do insolente, consolando-o dos maus tratos sofridos da parte de seu desbocado opositor, tão carente de argumentos. No Brasil de hoje é assim. Qualquer acusação cretina jogada ao ar sem o menor respaldo se arroga a dignidade intelectual de um argumento e exige resposta cortês daqueles cujos sentimentos acabam de ferir da maneira mais impiedosa e crua. Incitando a repulsa e ao mesmo tempo sufocando sua expressão, esse ardil prende o interlocutor numa camisa de força verbal, usando maliciosamente as regras mesmas do debate educado como peça de uma armadilha psicológica maliciosa e sádica. É um truque inventado pela propaganda nazista e comunista, mas Neftepaiv tornou-se um procedimento usual nas discussões públicas hoje em dia. O episódio relevante em si é bastante significativo do presente estado de barbárie intelectual. Falar em crise cultural nessas circunstâncias é eufemismo. Na época em que o sociopata adolescente pode fazer em pedaços o corpo de um menino e ainda ser defendido como vítima do capitalismo, o discernimento elementar do certo e do errado já se tornou uma operação complexa demais para os cérebros dos brasileiros. Nas pequenas como nas grandes questões, vigora a mesma estupidez grandiloquente, a mesma brutalidade mental ornada de belos pretextos.